E os casos de mortes causadas por justiçamento estão crescendo em Alagoas. A OAB, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, registrou o dobro do número de mortes do ano passado. De janeiro a agosto de 2023, 55 casos foram registrados, o que causou a morte de 22 pessoas. O repórter Alan Garcia é quem vai trazer para a gente esse número, que é muito preocupante. Então vamos ao vivo com o Alan. Boa noite para você, Alan. Oi, Bruno. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Para você ver como esses dados atualizam à medida que a Polícia Militar repassa os dados, a Comissão dos Direitos Humanos da OAB também acompanha e atualiza. Nesse momento, esse número que você acabou de passar já está atrasado. Temos uma atualização. São 78 casos em 2023 com 30 mortes. Dentro desse número de 78, 30 pessoas morreram por conta disso daí mesmo, pelo justiçamento, que é aquela pessoa que está sendo agredida ou está vendo uma outra sendo agredida e vai lá e faz a justiça com as próprias mãos, ou tenta fazer. Então temos, através dos dados da Comissão de Direitos Humanos da OAB, 78 casos com 30 mortes, números de 2023. O caso mais recente, registrado por essa comissão da OAB, foi de um idoso de 61 anos. Ele foi agredido no centro de Maceió depois que espionou uma menina de 10 anos pela janela do quarto da casa dela e também perseguiu essa criança pelas ruas do centro de Maceió. Os populares da região souberam, o pai da menina também comunicou à vizinhança e o idoso de 61 anos foi agredido. Ele sobreviveu, a equipe do BOPE atendeu a ocorrência, encaminhou esse idoso até a central de flagrantes, ele ficou preso e, claro, pagou pelo crime que cometeu. Quem está aqui com a gente, vamos debater um pouco mais esse assunto, é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o advogado Roberto Moura. Roberto, boa noite. Vocês estão preocupados com esses números. São 70 casos com 30 mortes. O que está acontecendo? Perfeito, Alan. Diante desses 78 casos, com 30 mortes que nós temos, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos se sente muito preocupada. E qual é a preocupação que nós temos? Em um primeiro plano, nós verificamos uma completa ilegitimidade que os órgãos de persecução penal estão possuindo para os populares. A população alagoana já não se vê mais guarnecida pela segurança pública e tenta fazer justiça com as próprias mãos. Então, ao invés de conduzir o sujeito para que ele venha a ser conduzido a uma delegacia de polícia, para que seja instaurado um auto de prisão em flagrante e o mesmo venha ter uma investigação preliminar para que depois seja denunciado com ação penal subsequente, com seus direitos de contraditório para a defesa, o cidadão ele cinge com esse direito, pega esse direito de fazer justiça e realiza essa justiça com as próprias mãos. Esse espírito desse cidadão, ele tende sempre a ser desarrazoado, Alan. Primeiro, porque muitas vezes esse indivíduo não pode ser culpado. Lembremos do caso do cidadão que Uber, entregador de iFood, salvo o melhor juízo, foi confundido com um cidadão que roubou uma determinada pessoa e essa pessoa, inocentemente, veio a ser julgada por populares de maneira completamente errônea. Então, veja, se até os próprios órgãos de persecução penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, muitas vezes eles podem errar, quem dirá o cidadão que não possui a expertise para investigar e para denunciar. Então, o que nós indicamos sempre tem uma atitude suspeita de que o indivíduo está em flagrante delito, chama a polícia, no máximo, se tiver condições, conduz esse sujeito para uma delegacia ou contém o sujeito, mas não fazer justiça com as próprias mãos, porque o criminoso possa ser o cidadão que, no intuito de fazer justiça, passa ele próprio ser o criminoso. Dependendo do tipo de agressão, lixamento ou com uma pedra ou algum objeto, o crime ele é diferente? Como a justiça enxerga isso? Não, vão ser os delitos que estão ali cercados do Código Penal.
teremos uma lesão corporal gravíssima se o indivíduo tiver em permanência de algum órgão vital, de algum órgão que seja, de alguma funcionalidade. Teremos até uma tentativa de homicídio, se a gente verificar que houve ali, ou então até o próprio homicídio consumado, homicídio qualificado mesmo, 12 a 30 anos que o indivíduo pode sofrer nas agruras da justiça. O que nós estamos muito preocupados, Alan, primeiro, a gente precisa ter uma catalogação desses dados. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos vem acompanhando de maneira genérica todos os casos de justiçamento. Então a gente vem acompanhando todos os casos e catalogando todos eles. Mas nós não temos isso por parte da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública ela tem que fazer essa catalogação para podermos termos uma política pública de segurança para combatermos esses casos de justiçamento. O cidadão, quando ele comete esse justiçamento, ele deslegitima completamente o sistema de justiça. Então esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é, nós precisamos investigar e punir as pessoas que cometem esses excessos. A nossa Polícia Civil ela precisa de melhores investimentos para realizar uma persecução criminal cabível. O que é investigado, o que é punido em Alagoas hoje, Alan? É tráfico, roubo e furto. Crimes que a Polícia Militar, principalmente, tende a perseguir. Homicídio ainda é muito pouco investigado e solucionado. Entre outros crimes de colarinho branco, menos ainda são investigados e punidos. Nós temos que ter uma polícia civil que investigue melhor, mas para isso precisa de investimento. Precisa que essa nossa polícia ela tenha condições de investigar melhor, com melhor clareza, e quando o cidadão, ele munido com esse espírito de fazer justiça, ultrapassa os limites do Estado democrático, ele tem que ser punido, para saber que existem órgãos para isso e que ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. O senhor acredita que a segurança dando retorno para a população, né, diante da crítica que o senhor está fazendo, essas pessoas que costumam fazer justiça com as próprias mãos, elas comecem a entender que existe uma polícia militar mais eficaz, uma polícia civil mais eficaz, e começa a pensar, não preciso fazer isso porque eu tenho a polícia ao lado da população, ao lado do cidadão de bem. Alan, sem dúvidas, isso é um vetor. Mas como tudo no sistema criminal são fenômenos complexos, eu diria que existem outros elementos, tais como Alagoas é o estado com um dos maiores índices de evasão escolar, o pior índice de DH do Brasil. Nós temos um grande índice de analfabetismo, nós temos empregos precários. O salário, geralmente, do cidadão alagoano é de um salário mínimo. Então você vai ter uma questão social muito grave em nosso estado, em que muitas vezes o cidadão ele está tão precarizado e quando ele é furtado, roubado ou vê algum crime ali transitando, ele já está tão munido com esse espírito de justiça, de querer fazer justiça social, que ele ultrapassa os limites que a Constituição e que o Código Penal impõe. Então, não só a polícia trazer esses elementos de retorno para a sociedade, de que de fato ela está atuando, mas a gente também precisa combater esses outros índices. Lembremos que o fenômeno criminal ele é complexo. Não são soluções simples que resolvem, mas a gente precisa sim atuar em todas as frentes.